Graça e paz. O Senhor te abençoe. Quem comete pecado é escravo do pecado. No Evangelho de João, capítulo 8, 34, Jesus vai dizer que quem comete pecado é escravo do pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que te faz errar o alvo, tudo aquilo que te distancia de Deus, tudo aquilo que te afasta da comunhão com o Pai. Isso é pecado. Percebe que o pecado, ele vai criando uma dependência. A pessoa vai gerando em seu coração uma dependência, uma escravidão do pecado. Eu costumo dizer, não sei se você vai concordar, mas eu já percebi isso várias vezes. Quando a pessoa está vivendo uma vida de pecado e de repente ela consegue encontrar-se com Jesus e aí ficar livre do pecado, até a sua aparência melhora. A pessoa fica até com um rosto mais alegre quando ela consegue se livrar do pecado. O salmista Davi fala que ele confessou o seu pecado ao Senhor. Ele não ocultou o seu pecado mais ao Senhor. Ele abriu o seu coração diante do Senhor e confessou o seu pecado e sentiu, então, o favor de Deus sobre a sua vida. O pecado verdadeiramente tem escravizado as pessoas. O pecado tem levado as pessoas a uma vida de miséria, de escravidão, de sofrimento, de dor. O pecado tem destruído famílias, o pecado tem atrapalhado a alegria das pessoas, tirado a motivação de viver. Sim, de viver. O próprio salmista diz que ele, por um momento, por causa até do seu pecado, ele tinha perdido a alegria da salvação. Irmãos, o pecado, ele escraviza. Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Você já é livre em Cristo Jesus. Não se prenda novamente a um jugo do pecado, a escravidão, a dependência. Antes, seja livre para servir ao Senhor, seja livre para adorar a Deus, seja livre para entrar na presença do Senhor, para ter uma vida de comunhão, de harmonia, de paz com Deus, de intimidade com Deus. Seja livre, meu irmão. Não permita que o pecado te escravize. Não volte atrás. Nós vivemos hoje um tempo em que muitas vidas que já experimentaram a alegria de andar com Cristo estão se esquecendo, estão olhando para trás, estão abandonando a sua caminhada cristã por causa de momentos de prazeres nesta vida. Às vezes se entregando ao pecado, tornando-se escravos do pecado. O pecado escraviza, o pecado maltrata, o pecado leva à condenação eterna. Quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo sobre isso. Então, seja livre. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos verdadeiramente libertos no amor de Cristo Jesus. Que você e sua casa seja livre do pecado. Não abra pequenas concessões, irmão. Não existe o pecadinho ou o pecadão. Tudo é pecado. Não permita que as raposinhas adentrem na sua casa. Raposinhas são coisas pequenininhas que às vezes vão entrando. Não seja permissivo ao deixar que as pequenas coisas dominem a sua casa. Não permita que o pecado vá dominando, vai tomando conta de sua vida cristã a ponto de te sufocar e de te tornar um escravo. Tenha uma noção do que seria a escravidão, algemado nas mãos, nos pés, no pescoço, impossibilitado de agir por sua própria conta ou pela direção do Senhor. Antes, quem é escravo vai ser conduzido pelo seu Senhor. E se você comete pecado, você será escravo do pecado, será conduzido pelo pecado. Não permita isso. Jesus veio para dar vida, liberdade. O Senhor veio para te libertar. João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 vai dizer,
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que maravilha! Seja livre no Senhor. Deus te abençoe com poder e graça. Fique na paz. Deus abençoe a sua vida.